Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida. Que o Senhor supra as suas necessidades, te dê saúde, te dê força, esperança, te dê ânimo, te dê coragem. Lembrando, tudo que nós precisamos vem do alto. É de lá que vem o socorro, a provisão, é de lá que vem os livramentos, é de lá que vem a resposta, é de lá que vem a solução. É de lá que vem a salvação, a libertação, a cura tanto para o físico quanto para a alma. Tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a fonte que sacia a sede e jorra água viva sem cessar para todo aquele que tem sede. É por isso que ele nos faz esse convite: vinde a mim, todos aqueles que têm sede, vinde e bebei de graça da água da vida. Ele é o único que faz do deserto um manancial de águas vivas. É esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, que em meio ao caos tem poder de trazer ordem, que em meio à guerra gera a paz, que em meio ao tumulto e à confusão coloca ordem na casa. Ele é o Deus que vai além de todo o nosso entendimento. A mente humana não consegue limitar, não consegue mensurar, ao ponto de o homem não poder ver a face, assim como ele é, em carne e em vida, e continuar vivo. É algo maravilhoso, é algo sobrenatural, um Deus que não vemos, mas nos vê, que não podemos tocar fisicamente, mas ele toca o nosso coração. Não podemos ouvi-lo como você ouve a minha voz. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Até ali no Novo Testamento nós vimos no batismo de Cristo, logo que o Espírito Santo veio como uma forma corpórea de uma pomba sobre Cristo, e lá do céu as pessoas ouviram a voz de Deus. Quando ele se dirigiu a Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele pode falar conosco, mas ainda assim que não o vejamos, o toquemos fisicamente, nós podemos falar com ele, podemos ter acesso à presença dele, à paz dele, ao Espírito Santo dele, a tudo aquilo que ele tem para nós. Basta você buscar, basta você confiar, se entregar e não medir esforços para ter um relacionamento profundo com esse Deus maravilhoso. E aqui eu quero compartilhar com você uma experiência muito pessoal que aconteceu comigo e também junto com meu esposo há uns 6, 7 anos atrás. Aquilo ficou marcado. Eu espero levar isso por toda a vida. Deus, ele usa coisas comuns, coisas simples, usa às vezes objetos, coisas, pessoas, crianças, o vento, o sol, a lua. Deus usou uma jumenta, Deus usa uma pedra, ele usa às vezes uma enfermidade, uma dor, uma perda. Ele usa qualquer coisa para falar conosco. E era madrugada, estávamos dormindo e Deus usou um gás que a gente solta, mais conhecido como peido. Palavra estranha, né? Muita gente não gosta de falar, não. Que peido? Não, é ar que a gente solta, é vento. Meu avô falava soltar vento. Isso são gases, né? Tem gente que chama de traque, pum. Não, gente, é peido mesmo, é peido. E todo mundo solta. Não é normal não soltar. Mas o certo é colocar o gás para fora. Isso aí é mais do que natural, é normal. E eu me lembro como se fosse ontem. Estávamos dormindo e eu já falei com ele, ele sabe, aqui em casa eu até brinco com as minhas visitas, que aqui em casa, pelo amor de Deus, quando você for dormir, não faz isso debaixo do cobertor, não, né? Arreda assim o edredom, né? E libera ali o que você tiver que liberar, esse gás que está dentro de você, mas pelo amor de Deus, senão ninguém aguenta, ninguém. Só que quando a gente está dormindo, né, gente, não tem como controlar. E aí eu me recordo que eu acordei com aquele cheiro horrível debaixo do cobertor. Pensa, gente, terrível, o quarto todo fechado. Gente, eu briguei demais com aquele homem. Mas eu xinguei ele muito. Nossa, eu
Eu fiquei muito brava com ele. E logo ele dormindo aquele sono gostoso, eu puxei o cobertor com raiva, deixei ele no frio e comecei a xingar: seu porco, olha o que você fez. Já te pedi, por favor, me ajuda, né? Me poupa, olha que terror aqui dentro do quarto. Ninguém aguenta isso. Gente, mas eu falei, tudo escuro, aquele silêncio assim no lote em que eu morava. E ele custou acordar. O que foi? Ah, você é um porco. Olha o que você fez. Ninguém aguenta. Eu já te pedi para não fazer isso debaixo do cobertor. Me ajuda aí, o quarto todo fechado. Tenha bons modos, seja mais educado. Gente, e ele, não foi eu não. Foi você sim. Só tem nós dois aqui dentro do quarto. Foi você sim. Não fui eu não. Foi. Não fui eu não. Não foi eu não. Não, Luciana, eu juro pra você, não foi eu não. Sério, não foi eu. E aí, de tanto que ele falou que não foi ele, sabe quando a criança parece que vai chorar, que ela tá insistindo que não foi ela, que realmente não foi ela? E aí, de tanto ele falar que não foi ele, eu comecei a voltar à memória, até que eu cheguei à conclusão que quem tinha peidado era eu. Quem tinha soltado aquela bufa no quarto, debaixo do cobertor, foi eu, não foi ele. E ali naquele momento, quando eu descobri que foi eu, aí ele aproveitou, né? Tá vendo? Fica falando que é eu, foi você, fica acusando a gente, foi você, sua porca. E aí foi falando aquela coisa toda, né? Na hora a gente começou a rir, a brincar com a situação. Mas aquilo me rendeu uma grande lição, que depois me doeu muito. Deus usou aquela situação para falar comigo. E Deus falou da seguinte forma: Luciana, você achou que o mau cheiro era do outro, que o porco era o outro, que o culpado era o outro. Você colocou o acontecido no outro, porque o outro. Mas você não enxergou o mau cheiro que saiu de você. Você não olhou para você mesma e descobriu que a culpada era você. Que quem fez o que poderia ter evitado era você. É bem mais fácil, né? E Deus falando comigo, é bem mais fácil, né? Apontar o erro do outro. É bem mais fácil achar que só o outro é que fede. É bem mais fácil você colocar a culpa no outro. E Deus foi tratando comigo tão profundo. Sabe quando a pessoa ela entra no banheiro que todo mundo fala: nossa, que é isso? Tem um bicho morto dentro do banheiro. Nossa, tá morto, pode enterrar. Que é isso? Ninguém aguenta, sabe? Quando você passa assim até longe, que dificilmente dá para suportar, que você tem que esperar depois que a pessoa sair do banheiro, meia hora para você entrar lá. É ruim, não é? Quando você entra para fazer as suas necessidades, o que você faz também fede, tanto quanto ela. A diferença é que quando você está ali, depois de mais ou menos um minuto e meio, você acomoda com aquele cheiro. Você já não sente mais aquele odor tão ruim que quem passa lá fora quase desmaia na porta. Mas você está lá, envolto do próprio cheiro e não percebe. Mas quando é o outro que está no banheiro, você quase tira ele à força de dentro de lá. Mas quando você está lá, você não acha que fede tanto. Quantas vezes aquilo que você aponta, aquilo que você acusa, mostra que você é tão errado quanto ele. Quando aquela prostituta pega em adultério foi lançada ali, eu creio que próximo aos pés de Cristo, e os religiosos, os santos da época já estavam com a pedra na mão. Eu quero mandar a primeira, eu vou ser o primeiro. A lei de Moisés manda apedrejar, foi pega em adultério. E Jesus abaixou-se no chão. A palavra fala que ele escreveu na areia. Não relata o que ele escreveu. Mas depois de um tempo, ele se levantou. E eu imagino ele falando em alto e bom som:
aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Religiosos, conhecedores da lei, foram largando as pedras e perna para quem tem, racharam fora. Porque todos eles tinham pecado. A diferença que o pecado da adúltera estava exposto, foi visto, mas daqueles que estavam ali, não estava sendo exposto e nem visto. A diferença é que o pecado deles estavam encobertos. Quantas pessoas que nós convivemos e para nós é um exemplo de conduta, é um caráter. E quando você vai ver aquela pessoa nos bastidores, ela é uma pessoa que está mais suja do que o pau de um galinheiro. É uma pessoa que no seu submundo oculto, que ninguém pode saber, aquela pessoa que tem uma fachada de ouro. Mas naquele submundo, fede mais do que um chiqueiro. Como Jesus se dirigiu aos religiosos da época, como sepulcros caiados. Por fora, pintadinho de cal, bonitinho. Por dentro, mau cheiro, podridão, morte. Isso é antigo. No primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 2, versículo 15, ao colocar o homem no jardim do Éden, Deus deu uma ordem clara para ele. Você pode comer de todas as árvores. Fica à vontade. Olha só, que maravilha. Você é livre para desfrutar de qualquer uma delas. Mas o Senhor diz para ele, como uma ordem, não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, certamente vai morrer. A ordem foi dada a Adão. E Eva também sabia. Tanto sabia que quando a serpente foi no ouvido dela, ela disse à serpente, aqui agora no capítulo 3, versículo 2, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e nem toquem, caso contrário, vocês morrerão. E aí todos conhecem a história, a serpente foi lá, jogou uma lábia, um 7-1 na Eva, a Eva caiu e deu para Adão, e Adão comeu, e ambos pecaram, e foram expulsos do Éden. E o que me chama mais atenção é que naquele momento em que o Senhor determinou uma sentença para eles, quando o Senhor repreendeu Adão por ter comido juntamente com a Eva, Adão logo apontou. Quando Deus falou, Adão, você comeu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, você comeu? Foi a serpente que me enganou. E então o Senhor deu ali aquela declaração acerca da consequência do que cada um tinha feito. E ali no Éden, em vez de Adão trazer para si a culpa, e reconhecer o erro, e se arrepender e falar, Deus, me perdoa. Infelizmente eu comi, me perdoa. Eu não devia, eu te desobedeci, o Senhor nos ordenou. Senhor, isso me dói, isso me fere, porque o Senhor falou para não fazer e nós fizemos, me perdoa. Eu errei, eu comi. Eva me ofereceu e eu aceitei. Eva também poderia ter falado, Senhor, me perdoa. A serpente falou, e infelizmente eu dei ouvidos. Mesmo o Senhor tendo falado para não comer, me perdoa, eu falhei, eu não devia ter feito. Mas é muito mais fácil, né? A culpa é da mulher que o Senhor me deu.
A culpa é da serpente que me enganou. Deus quer levantar homens e mulheres que creem realmente nele, que vão chamar para si a culpa. Eu errei, eu falhei, eu menti, eu toquei, eu traí, eu provei, eu não devia ter ido, mas infelizmente eu fui, não devia ter falado, eu falei. Não deveria ter agido assim, mas eu agi, me perdoa. Me perdoa, por que eu agi desse jeito? Eu não devia. Eu tô arrependido. Mas não. É muito mais fácil jogar a culpa no outro. É muito mais fácil falar que o mau cheiro veio do outro, que a culpa é do outro. O Espírito Santo, ele vem de forma leve, suave, porém firme, para nos fazer reconhecer os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas misérias. Tanto que o Evangelho, quando foi pregado por João Batista, por Pedro e até Jesus, a sua mensagem inaugural do ministério era sobre arrependimento, frutos de arrependimento. Precisamos olhar mais para dentro de nós, enxergar mais as nossas falhas e fraquezas, reconhecer quando o mau cheiro está em nós. É isso que a palavra fala. Você que atenta para o olho do outro, deixa eu tirar o cisco do seu olho, tem um cisco no seu olho, eu preciso, deixa eu. Jesus fala que você não enxerga o poste que está no seu próprio olho. E então ele declara, tira primeiro o cisco do seu próprio olho, para que você enxergue melhor e faça o favor de tirar o cisco do olho do outro. Aquela experiência ficou gravada na minha mente. E aquela ignorância que eu agi com ele, seu porco, já te pedi, puxei o cobertor, aquele frio, acordei ele, quase que eu sacudi ele. Porque foi ruim, viu, gente? Foi uma experiência ruim. E no final Deus falou, o mau cheiro é seu. Quem errou foi você. Agora vai lá e pede perdão para ele. E eu reconheci. E no outro dia, eu pedi perdão. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a olhar primeiro para dentro de você. Amém?